Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Neste vídeo vou mostrar para vocês como utilizar o pacote Pandas do Python. Neste pacote existem inúmeras funcionalidades que todo cientista de dados precisa conhecer, pois são muito úteis nas etapas de análise e tratamento de dados. Vem comigo e vamos colocar a mão na massa. Vamos direto ao ponto, pessoal. Eu já vou compartilhar minha tela com vocês. E todo esse material eu vou deixar disponível aqui para download, na descrição do vídeo. Agora que vocês já estão visualizando minha tela, eu vou passar para vocês aqui, ó, tá vendo? Tem uma série de comandos úteis aqui do Pandas e tudo detalhado aqui, o que cada um deles faz, tá? A gente usa muito esses comandos e vários outros em outros vídeos que eu tenho aqui no canal. Eu vou deixar a descrição também aqui para vocês, tá? Mas aqui é um overview geral sobre o Pandas e todas as possibilidades que ele pode nos ajudar quando a gente está fazendo algum trabalho. Aqui, ó, eu estou deixando um monte de comando, tudo muito explicadinho, que vocês podem estar praticando, utilizando. Tem alguns arquivos de exemplo também, eu vou deixar tudo disponível para vocês. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho só sobre o Pandas, que ele é muito utilizado em Machine Learning e Inteligência Artificial. O Pandas nos fornece ferramentas com grande poder para manipulação e tratamento de dados, análise de dados, enfim. Tudo que a gente vai fazer voltado à parte de ciência de dados, seja a criação de um modelo preditivo, de Machine Learning, de IA, uma análise de sentimento, tudo a gente vai usar o Pandas, porque tem muita coisa pronta lá dentro, que assim, a gente é só chamar e executar e facilita muito a nossa vida. Para poder trabalhar com Pandas, a gente precisa conhecer duas estruturas, tá? Séries e data frames. Aqui eu vou explicar um pouquinho da diferença entre eles, falar um pouquinho sobre cada um. Vamos lá, séries. A série é um array unidimensional que contém um array de dados e um array de labels, chamado de índice. Por exemplo, se a gente importar aqui os pacotes e executar os comandos, e aqui a gente vai criar aqui uma série sem especificar os índices. Se a gente criar aqui um objeto chamado obj e falar que ele é uma séries, tá? E colocar o número 67, 78, menos 56 e 13 e visualizar essas informações, você vai ver que automaticamente o Pandas já atribuiu um índice a ele, ou seja, 0, 1, 2 e 3. Detalhe importante, lembra sempre que no Pandas começa sempre o índice com 0. Tá vendo? Aqui a gente pode ir chamando esse objeto, manipulando os dados, trabalhando com esse array. Array nada mais é que um vetor, uma matriz, só que é de uma única dimensão, ou seja, uma única linha ou uma única coluna. Tá vendo? Aqui a gente consegue fazer vários tipos de manipulação com o Pandas. A gente consegue criar listas, a gente consegue converter de dicionário para séries, de série para data frame, enfim. Séries então nada mais é do que um vetor unidimensional. Agora vamos falar um pouquinho sobre o data frame, que esse é o mais utilizado. O data frame representa uma estrutura tabular semelhante à estrutura de uma planilha do Excel, contendo uma coleção de colunas em que cada uma pode ser um diferente tipo de valor. Pode ser número, pode ser string. Os data frames possuem index e linhas, e essa estrutura é muito semelhante à de um data frame em linguagem R, que é uma outra linguagem utilizada para análise estatística, tá bom, pessoal? Os dados de um data frame são armazenados em um ou mais blocos bidimensionais, ao invés de serem armazenados em listas, como as séries. Para a gente criar um data frame no Pandas é super simples, tá? Porque o Pandas já tem isso pronto. A gente pode importar a biblioteca do Pandas, tá bom? Importar os data frames, o pacote que trabalha com data frames. A gente pode criar um dicionário de dados e já converter esse dicionário para data frame. Olha só, para a gente analisar, para trabalhar e até para manipular esses dados, fica muito mais fácil, porque é simplesmente a mesma coisa que uma planilha do Excel. Você pode ter ali numa planilha do Excel uma coluna que tem números, uma outra coluna que tem textos e assim por diante. Aqui ó, você vai ver que tem vários exemplos que eu estou deixando para vocês
tudo passo a passo, bem explicadinhos, para você usar, manipular, fazer teste com os dados, incluir coluna, tirar coluna, uma série de coisas. E a gente também pode usar o NumPy com pandas. O NumPy, eu já falei dele num outro vídeo aqui no canal, vou deixar também o link aqui na descrição, que é uma ferramenta muito interessante também, vale a pena dar uma olhada. Aqui a gente consegue fazer vários tipos de tratamento, análise, manipulações, a gente consegue pesquisar registro dentro do DataFrame, a gente consegue extrair dados direto, por exemplo, de uma base de dados conectada direto com Python e salvando isso num DataFrame para já ir trabalhando isso, manipulando esses dados, enfim, dá para fazer inúmeras coisas. Uma outra coisa legal também é que todos os DataFrame, ou seja, o pacote Pandas, né, ele já tem as bibliotecas para lerem arquivo. Arquivo CSV, arquivo de Excel, arquivo XML, arquivo JSON. A chamada dos arquivos são super simples. Basta você ter um arquivo lá no diretório, você vai lá, executa esse comando pd, que é do Pandas, que a gente carregou lá em cima, né? Mais acima aqui nos comandos. Read CSV, ou seja, leia um arquivo CSV. E joga num DF, num DataFrame. Automaticamente, quando o Pandas lê esse arquivo, ele já converte para um DataFrame para facilitar a nossa vida. É fantástico. Tá vendo? A gente pode ler tabelas no formato de estrutura de tabelas, arquivos direto, enfim, dá para fazer uma série de coisas. Uma outra coisa muito legal que dá para a gente fazer com os DataFrames são o merge deles, ou seja, a junção desses DataFrames. Você imagina, por exemplo, um PROC-V num Excel, dependendo da quantidade de dados, você vai tratar isso e vai demorar uns 10 minutos para criar um PROC-V, organizar, tabular, tudo certinho. No Python você faz isso em 1 minuto. Eu vou mostrar aqui um pouquinho de como funciona as junções, os merges no DataFrame. O meu canal é novo no YouTube, tá? Eu sou novo aqui no YouTube também. E o meu objetivo é toda segunda, quarta e sexta postar vídeos novos que possam agregar conhecimento, possa agregar valor para você. Vou estar sempre buscando trazer coisas novas aqui, bem interessantes para compartilhar com vocês. Então, se você puder me ajudar, deixando seu like, se inscrevendo aqui no meu canal, eu vou ficar muito agradecido. Voltando aqui a falar do merge, aqui a gente simplesmente pode ter, imagina que a gente tem 2 DataFrames ou 2 planilhas, por exemplo. A gente tem da esquerda e da direita, tá bom? A gente pode simplesmente passar o comando merge, juntando as duas, a gente passa a da esquerda, a da direita e coloca uma chave, ou seja, qual vai ser a chave? Nesse caso a chave, eu deixei aqui o nome chave mesmo, porque é um campo que tem em comum nos 2 DataFrames. Então o que o Python vai fazer quando a gente chamar essa função aqui? Ele vai pegar, vai olhar os 2 arquivos, vai falar assim, opa, tem um campo com um nome em comum, então eu vou juntar. E aí ele vai juntar isso como se você estivesse juntando 2 planilhas de Excel. Tem mais uma série de coisa bacana aqui para vocês, que eu vou deixar tudo disponível para vocês baixarem, verem direitinho, executar comando por comando. E se você ficar com alguma dúvida sobre os pontos que eu mencionei neste vídeo, ou tiver alguma outra sugestão de algum assunto também que gostaria de saber mais, escreve para mim aqui nos comentários que eu vou te responder o mais breve possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.